E o São Paulo perde de novo, mas Rogério Ceni é bancado para a próxima temporada e promete reformulação total no elenco. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história e fala também sobre Vitor Pereira. Há uma data em que o VP pode comunicar, enfim, se fica ou não. Vou falar sobre reforços no Palmeiras, Abel Ferreira com poucos planos de contratações para 2023. Enquanto isso, Santos e Red Bull Bragantino têm a intenção de contratar um jogador que é bastante interessante. Para completar, falo sobre as últimas do Flamengo, com atualizações de Agustinho Rossi e de Gerson. Te atualizo sobre a limpa no Vasco, além de uma série de outras novidades. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Super bacana ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só queria pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas, que vai permitir a você se consagrar nessa quarta. Não foi bem nas últimas rodadas, não apostou? Então você vai resolver seus problemas agora. Estou mostrando na tela os 7 jogos dessa quarta no Campeonato Brasileiro da Série A e os 2 jogos da quinta. O Brasileirão tá acabando, hein? Aproveita enquanto é tempo. Vou dar os meus palpites. Acho que o Ceará vence o Avaí, Curitiba e Corinthians empatam, o Fluminense vence o Goiás, o Fortaleza bate o Red Bull Bragantino, o Atlético Goianiense vence o Atlético Paranaense, o Juventude perde para o Flamengo, o Palmeiras vence o América, o Botafogo supera o Santos e o Atlético Mineiro sai com os 3 pontos diante do Cuiabá. Aproveita essas dicas e faça agora mesmo suas apostas na 1xBet. Para apostar na 1xBet é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo desse vídeo. Aproveita depois de fazer o cadastro e quando você for fazer o seu depósito, utilize o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Santos Zanocelo, meio-campista que era até outro dia o atleta de linha, com mais jogos e minutos em campo na temporada pelo Santos, sumiu do mapa desde a chegada de Orlando Ribeiro. É que o técnico interino colocou o Zanocelo para escanteio. Ele até foi titular nos 2 primeiros jogos, mas nas últimas 8 partidas só entrou em 2. E a curiosidade é que o Santos estava em vias de pagar 10 milhões de reais à Ferroviária para comprá-lo em definitivo. Outro dia até me perguntaram se o Zanocelo poderia pintar no Palmeiras e a resposta do Verdão é não. Quero contar que Caio Vitor, atacante de 22 anos de idade, que pertence ao Volta Redonda, é o segundo reforço do Botafogo para a temporada de 2023. O primeiro, Marlon Freitas, atleta do Atlético Goianiense, que assinou um pré-contrato e chega de graça ao Fogão. A situação do Caio Vitor, empréstimo até dezembro de 2024 e o Botafogo já sabe que precisará desembolsar 2 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos caso queira comprá-lo em definitivo. Bora falar agora sobre o Internacional que com a vitória contra o São Paulo por 1-0 em pleno Morumbi ficou bem perto de garantir o vice-campeonato e por conta disso 42 milhões e meio de reais de prêmio da CBF. O Inter abriu 6 pontos de diferença em relação a Fluminense e Corinthians e assegura matematicamente o vice-campeonato se Flu e Corinthians não vencerem na rodada desse meio de semana. Já o São Paulo, o adversário do Inter derrotado nessa terça-feira, ficou muito, mas muito complicada a sua classificação para pré-Libertadores. São Paulo, inclusive, pode não ter mais chances de vaga em 7º ou 8º se o América e o Atlético vencerem nessa rodada. Para fechar o giro de notícias, contar que o Fortaleza anunciou a renovação do contrato do goleiro Fernando Miguel, titular absoluto no clube. O contrato terminaria em dezembro de 2022 e foi estendido por mais uma temporada. Quero falar sobre os planos do Vasco, ou melhor, sobre a reformulação gigante pela qual passará o elenco. O CEO do clube deu uma entrevista nessa terça-feira confirmando um planejamento completamente diferente. A ideia é que o Vasco seja protagonista e não dá para ser protagonista com um elenco que teve enorme dificuldade na Série B. O Vasco vai se aproveitar primeiro de contratos que estão se encerrando para não renová-los e para começar uma mudança de elenco. Outros atletas, inclusive com vínculos, também serão negociados. A ideia é aproveitar bem pouco os jogadores das categorias de base e fazer cerca de 20 contratações para a temporada de 2023. Vou citar jogadores que não ficam para o próximo ano. Começando por Léo Matos, Danilo Boza, Quinteiro, Luiz Henrique, Sarrafiore, Bruno Tubarão, Raniel, Fábio Gomes, Nenê e até Alex Teixeira.
Jogador que chegou super badalado, com enorme identificação ao clube, um currículo bem legal no exterior, mas que com a camisa do Vasco não rendeu. Outro que não fica é Jorginho. Vai haver uma reunião nos próximos dias, talvez até nessa quarta-feira, com representantes da 777 que vão comunicar ao Jorginho a intenção de contratar um outro treinador. Entre os nomes especulados, Juan Pablo Vojvoda e Odair Hellmann são bastante fortes. Conversei no programa do Nicola dessa terça-feira com o Odair. Ele confirmou que recebeu propostas recentes de clubes brasileiros, essas ofertas há coisa de algumas semanas. Nesse exato momento não existiram contatos. O representante dele é alguém bastante conhecido do torcedor do Vasco, Carlos Leite. Bora falar sobre o Flamengo e seus reforços de olho no Mundial de Clubes, Gerson e Agustin Rossi. Bora primeiro te atualizar sobre a situação do Gerson. Muito otimismo em relação à contratação. Gerson fica de fora do próximo jogo do Olympique de Marselha na França. No domingo, o Marselha visita o Mônaco e o Gerson não jogará. Pode ser mais um indício do acordo com o Flamengo. Mas quero contar para vocês que a contratação não será barata. O rubro-negro vai precisar desembolsar 20 milhões de euros ou mais ou menos 103 milhões de reais para recomprar o jogador que fazia sucesso com a camisa do Flamengo. Se o negócio for confirmado, será a contratação mais cara da história do Flamengo, valores bem próximos daqueles que o Flamengo obteve quando da transferência do Gerson para o Olympique de Marselha. É que também haviam bônus previstos que levaram essa negociação em mais 5 milhões de euros. É importante lembrar também que o Marselha ainda tem mais 6 milhões e meio de euros a pagar, estavam parcelados e tem vencimentos na metade de 2023, 2024 e 2025. Então, para não ter de gastar os 20 milhões de euros, o Flamengo vai dar um abatimento desses 6 milhões e meio de euros e precisaria completar com mais 13 milhões e meio de euros ou 70 milhões de reais. A pergunta que eu quero deixar para você é: vale a pena investir tudo isso pelo Gerson? Atleta que na temporada passada no clube francês havia feito grande ano, jogado muita bola sob o comando de Jorge Sampaoli. Houve uma mudança no comando técnico do Marselha e o novo técnico, o Igor Tudor, escanteou o Gerson. Isso facilita a negociação entre Gerson e Flamengo, as negociações bastante avançadas, resta essa parte financeira. Para completar sobre o Flamengo, queria te atualizar sobre Agustin Rossi. Tenho contado para vocês há alguns dias que entre Fla e Rossi está tudo certo. A proposta feita pelo rubro-negro é de 3 anos de contrato e já foi aceita pelo goleiro argentino do Boca Juniors. Resta agora que o Fla se acerte com o clube argentino, mas se não houver acordo, o Rossi, em vez de chegar em janeiro, será contratado de graça a partir de julho de 2023. E o Palmeiras vai contratar quantos jogadores? Várias especulações já começaram nos últimos dias. O atacante Paulinho do Bayer Leverkusen, o volante Wallace, velho, conhecido e pretendido por torcedores do Palmeiras. Há quem garanta também que o Gerson pode ser contratado. Tem uma informação não muito boa para o torcedor alviverde. Conversei com uma fonte minha antes de gravar esse vídeo e essa pessoa assegurou que o Abel Ferreira nem começou a tratar sobre reforços com a diretoria. O planejamento nesse momento consiste em definir quem fica e quem sai do atual elenco, e também não deveremos ter grandes mudanças. O Abel vai fazer pequenas mexidas. A preocupação maior do Abel é manter o atual elenco e, mais do que isso, conseguir promover alguns atletas da base que são muito bem avaliados, em especial o Luiz Guilherme, que deve ter atenção a partir do Campeonato Paulista no segundo semestre. O Palmeiras também deve ter a introdução do meio atacante Messinho, tratado dentro do próprio Palmeiras como uma das maiores promessas da história de todo o clube. O Palmeiras deve contratar, segundo minha fonte, bem pouco. A pessoa disse o seguinte, abre aspas: se vier reforço, vai ser um ou outro. Prioridades são outras. Só para completar sobre o Verdão, condição financeira não é das melhores, embora o Palmeiras seja um dos clubes mais ricos. É que o Verdão tem dívidas a curto prazo que impedem grandes investimentos. Bora falar sobre o Atlético Mineiro com atualizações sobre a busca por um novo treinador, embora a Cuca ainda seja o técnico, e em relação a um zagueiro. Tenho contado para vocês que o Cuca não fica para a próxima temporada. Também havia dito que Eduardo Cudê e Rodrigo Caetano não falavam a mesma língua nos tempos de Internacional, pois nessa terça-feira o João Vitor Xavier, que é comentarista da Rádio Itatiaia, afirmou que o Cudê é o plano A dos dirigentes do Atlético para 2023. Isso me faz pensar se Rodrigo Caetano estará à frente do Galo na próxima temporada. Rodrigo, que é pretendido
por um dos dois candidatos à presidência do Grêmio. Rodrigo renovou recentemente seu contrato, parece ter moral com os representantes, com os mecenas, os 4 caras que comandam o Atlético, mas a busca pelo Kudê me faz imaginar alguma situação diferente. Estou atento a essa história e vou trazer ou tentar trazer novidades em breve. Só para completar sobre o Kudê, era técnico até outro dia do Celta, na Espanha, foi demitido e ainda não definiu seu planejamento para a próxima temporada. Sobre o reforço pretendido pelo Galo, um dos alvos atende pelo nome de Joaquim, 23 anos de idade, pertence ao Cuiabá. Fez grande campeonato, outro dia até estava conversando com o Cristiano Dresch, homem forte do futebol no Cuiabá, e ele contou que são vários os interessados. Entre eles, além do Atlético Mineiro, há uma proposta de um clube italiano, e o Cuiabá hoje prefere fazer negócio com esse time italiano em vez de negociá-lo com times brasileiros. Joaquim, que fez 23 jogos no Campeonato Brasileiro, 40 partidas na temporada, tem um gol e uma assistência. Hora de contar novidades sobre Edenilson, meio-campista do Internacional, 32 anos de idade, em outra janela super badalado, pretendido por Flamengo e Atlético Mineiro. A coisa mudou, Galo e Flamengo não falam mais sobre a possibilidade da contratação do Edenilson, que também perdeu moral dentro do Colorado, virou um reserva desde que Mano Menezes chegou. Para piorar a situação dele, o Internacional evoluiu demais e não parece sentir falta de um atleta que até outro dia era super importante. Ele teve uma renovação de contrato que lhe garantiu ótimo aumento salarial, o vínculo só termina em dezembro de 2024. Multa rescisória de 5 milhões de dólares. E agora que vem a informação importante, Red Bull Bragantino e Santos já manifestaram a intenção de contratar o Edenilson. O Inter gostaria de envolver uma troca de jogadores ou, eventualmente, pagamento, uma pequena compensação financeira para fazer negócio. Antes de gravar o vídeo, fui checar essa história com representantes do Red Bull Bragantino e do Peixe. Tive a confirmação de Bragança Paulista de que o Edenilson interessa. Já o Santos prefere não falar a respeito da próxima temporada, até porque não tem treinador definido, nem diretor de futebol. Bora falar sobre Vitor Pereira. Parece que estamos diante dos últimos capítulos da novela envolvendo o futuro do treinador português. Conversei com uma pessoa muito próxima a ele em território brasileiro e essa pessoa me afirmou que na sexta-feira o Corinthians tomará conhecimento daquilo que o Vitor Pereira quer para 2023. A frase é a seguinte, abre aspas: o Vitor me contou que vai passar a resposta definitiva ao Duílio na sexta-feira. E é óbvio que eu perguntei para essa pessoa que tem um contato com o Vitor Pereira em território paulista sobre o que ele pensa, qual será que deve ser a decisão do treinador português. E a pessoa respondeu, abre aspas, é muito difícil que ele fique, fecha aspas. As questões familiares seguem sendo um problema, mesmo levando em consideração que a esposa e os filhos do Vitor Pereira chegam nos próximos dias a São Paulo para que eles iniciem, num período de férias, uma viagem em território brasileiro. O Corinthians já sabe da dificuldade e tem planejado, tem conversado com alguns treinadores, tem um contato para vocês que Tite é o plano A e Juan Pablo Vojvoda aparece como o plano B dentro do Parque São Jorge. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, depois da derrota por 1-0 para o Internacional em pleno Morumbi. Muita especulação nas redes sociais de que Rogério Ceni poderia ser demitido. Mandei mensagem para uma fonte minha, ela garantiu que não havia chance. E mais, logo depois Júlio Casares apareceu ao lado do Rogério Ceni para cravar a permanência do treinador para 2023, anúncio que repercutiu mal até entre diretores do Júlio Casares. Isso porque desde o início da semana havia um planejamento para uma eventual demissão do Rogério, quem o São Paulo poderia contratar. De qualquer forma, o Júlio bancou o Rogério, que anunciou na entrevista coletiva mudanças drásticas no elenco para 2023. Ceni cravou que estará na reapresentação do time em janeiro e também sentenciou que o São Paulo vai precisar ter um time diferente. Entre os atletas com o contrato terminando, vários não permanecerão. Rogério chegou a deixar bem claro que o Miranda é um que não fica. Ele revelou que o salário do Miranda é muito alto e incompatível com a nova realidade do São Paulo. Outros atletas que também podem deixar o tricolor são o lateral esquerdo Reinaldo, o Andrés Colorado, Marcos Guilherme, o Gabriel Neves tem seu futuro indefinido porque ainda não foi comprado em definitivo pelo tricolor. É certo que saem do Morumbi em breve o Luizão e o Igor Gomes, esses não por vontade do São Paulo, mas porque estão em fim de contrato, enfim, a mudança se inicia aí.
pode sobrar também para o Patrick. Contei para vocês com exclusividade no último domingo sobre a treta entre o Patrick e o Rogério Ceni, que havia acontecido um dia antes, sábado, no vestiário do Maracanã. Rogério confirmou a confusão, revelou que o bate-boca aconteceu no intervalo, depois que o Patrick usou um palavrão ao ser avisado de que não voltaria do intervalo. Rogério não gostou e mandou que ele saísse do vestiário. O Patrick se recusou a sair, continuou falando alto e, de acordo com o Rogério Ceni, inclusive, atrapalhou a preparação do time. Talvez por coincidência, na volta do intervalo, em 14 minutos, o São Paulo já havia tomado 3 gols e saiu derrotado do jogo contra o Fluminense. Rogério deixou bem claro que no ano que vem tomará as rédeas e será bem mais enérgico com relação a peso, com relação à qualidade do elenco, com relação a comportamento. Ele chegou a dizer também que em 6 ou 7 anos como treinador nunca havia vivido algo que passou em relação ao Patrick. Deu a impressão de que, como ele fica, o Patrick não permanece para a próxima temporada, apesar de ter contrato. A grande questão é como o São Paulo vai lidar com vários jogadores insatisfeitos com o comandante bancado para 2023. Contei num vídeo nessa terça-feira que Nicão, Rafinha, Miranda, o próprio Patrick, Galopo, Nahuel Bustos, Jandrei, entre outros, não vão muito com a cara do comandante. Deveremos ter dias agitados no tricolor nessa preparação do elenco para a próxima temporada. E aí, curtiu o vídeo? Então não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente volta à tarde com mais um vídeo. Final da tarde, né? Aquela coisa de 6 horas. A gente volta com mais um vídeo. Tem programa do Nicola assim que a bola parar de rolar, beleza? Boa quarta para vocês. Tchau, tchau.